Olá, jovens cristãos da cidade de Bom Jesus, região, e que vai morar no céu. Ou você não vai. Depende das suas escolhas. Você ama o Senhor Jesus, então se você ama o Senhor Jesus, você ama o próximo como Deus quer. Você, aleluia, tem desejo de ouvir a sua voz. Não de ser guiado como quer. Aprenda a ser guiado pela voz do Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus. Porque muitos não querem buscar mais o Senhor Jesus. Muitos não querem ouvir a voz do Senhor Jesus, mas querem ouvir a voz de homens da terra. Homens da terra não podem salvar ninguém. Jesus mesmo falou, eu não habito em templo feito por mão de homens. Ontem mesmo eu estava sem dormir, porque tem igreja que é cheia do demônio. Aí vai, às vezes alguém vai para a igreja, traz o demônio para dentro de casa, o demônio já vive dentro de casa, sabe por quê? Porque é uma maldição, uma perturbação. E eu fico preocupada, Jesus, o que é isso, Jesus? 4 anos nessa cidade, uma perturbação nessa casa. Perturbada da minha cabeça, ninguém tem dó, nem piedade. 4 anos perturbada nessa casa, nessa cidade, uma perturbação. É gente perturbada na internet, gente cheia do cão. Porque quem os rejeita está cheio de cão. E precisa tirar o cão da vida. É homens e mulheres cheios de cão. Com o espírito da rejeição. Próprio diabo. Que hoje o diabo, né, não se manifesta como no tempo de Jesus. Está precisando repreender o mal. Cada um das suas vidas, né? Está precisando ser crente como Jesus. Estão precisando aprender a ser pais como Jesus. Se preocuparem com os filhos. Se preocuparem com a salvação. Não está só cá dentro de igreja sem estar preparado. Mas preocupada em subir. Preocupada em estar obedecendo e ouvindo a voz do Senhor Jesus. Porque lideranças que não ouvem Deus não estão com Deus. Líderes que pararam de ouvir a voz de Deus não estão mais com Deus. E precisa descer na olaria para ouvir Deus. Se quiser subir. Não é assim? Aí eu me preocupo com a salvação, me preocupo com muita coisa. E às vezes nem durmo. É os cachorros latindo, perturbados, uma dor na minha cabeça. E eu falo, que perturbação é essa? Pode ser o anticristo. Já dominando, querendo dominar muitos. Muitos estão já como zumbi. E eu fico, Jesus me prepara, Senhor, pode estar às portas. E nos prepare para subir. Mas pode ser uma guerra, uma batalha por causa de politicagem. Política. Que não vai levar ser humano para nenhum canto. Nunca levou, nunca ajudou, vai melhorar? Sistema da besta? Não sei se vai melhorar ou piorar. Que possamos pedir é o céu, para ir para o céu. Que nós possamos é pedir para ir para o céu. Ser guiado pelo Senhor, não ser guiado pelo sistema da besta. Não serem maus. Fingir que tem amor, mas não tem amor. Entendeu? Vai ter amor de Jesus. Vai pedir a graça de Jesus para ser como a igreja primitiva, como eu sonhava ontem. Ah, o Senhor me deu um sonho de repente. Estava num quadrado, mais um quadrado, né? Que o Senhor me mostra aqui em Bom Jesus, como chegou, quando eu cheguei logo. Um quadrado de um bando de desmantelados, querendo ser santos. Porque quer ser não é santa? Por que alguém quer ser santos? Era homens e mulheres, Jesus disse, Kessia, o caminho ainda é estreito. Pois Kessia luta por esse caminho há muitos anos para ser fiel. E é difícil. Mas muitos do RN já se rebelaram contra o Senhor. Muitos. E é por isso que a gente tem que estar conectado com o Senhor. Porque todo dia é o inimigo tentando nos tirar da rota. Nos tirar da direção. Sabe por quê? Porque querem viver do jeito que querem. Porque passam o dia vivendo do jeito que querem. Aceitaram a Jesus, mas deixaram de buscar Jesus como buscava. A Jesus só se revela para algumas hoje em dia. Por que será? Faltando muitos ter vergonha na cara, inclusive muitos homens. Por que Jesus não está se revelando para alguns homens? Ou se revelava antes, não se revelava mais. Ou foi o diabo do engano que se revelou alguma vez? Aí eu me preocupo com a salvação. Aí eu falo, Jesus, fico preocupada, será que eu vou subir? É tão desafiador ter obedecer. Eu sempre lutei para ser fiel, mas é coisa desafiadora. Aí sonhei novamente uma igreja. Era uma igreja porque eu sei que era bancos de igreja. Eu via uma nave, muita gente na nave, muita gente nos 2 tipos de conjunto. Era como se fosse conjunto, né? Um de frente para o outro, como o costume aí dos
o costume de algumas igrejas tradicionais, mas eu não via púlpito. Eu não via liderança e púlpito. Foi uma coisa muito rápida. Eu não via liderança, eu não via púlpito, eu não via nada. Só via os tipos dois conjuntos, eu de frente para minha mãe. E tinha algumas mulheres, algumas pessoas. Eu estava aqui e tinha algumas pessoas na minha retaguarda. E tinha nave, e tinha muitas pessoas. E no banco da frente eu via meu irmão. Como que fosse lá dos homens, lá das mulheres. E dava uns apagões. E começava a tremer, um terremoto. E o Senhor me levantava com autoridade. E mais uma vez, já tive sei quantos sonhos se levantando com autoridade. Porque quando querem parar escolhido e escolhida, aí Deus nos dá autoridade e diz assim, olha com quem eu falo. Eu falo com quem eu quero. Eu uso quem eu quero. E eu escolho quem eu quero. Aí eu dizia, Deus manda muitos descerem e pedirem perdão. Deus manda muitos descerem e pedirem perdão se quiserem subir. Porque o que muitos precisam é se arrependerem das suas maldades, das suas dos seus falsos amores. Não é assim? Muitos têm andado com o fim dos tempos. A Bíblia diz que o amor ia se esfriar. Mas esse amor se esfriou há muito tempo nessa região. E 4 anos aqui em Bom Jesus, eu não vejo esse amor. Incrível, né? Vão lá comer a Bíblia. Mateus 25. O que é que vai falar que Jesus disse? Quem ajuda os meus pequeninos. Quem ajuda a pequenina. Quem ajuda aos pequeninos. Sabe o que é pequenina? É quem escuta a sua voz. É quem tem sonhos e visões. É quem foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Porque quem tem sonhos e visões tem um chamado para profeta. Que alguém queira ou não. Porque a gente se preocupa em obedecer a Deus. Mesmo talvez com nossas falhas. Ou mesmo falhando como seres humanos. Mas eu nunca quis desobedecer a Deus. Nunca quis desobedecer a sua palavra, principalmente no Novo Testamento. Tudo que tem no Novo Testamento, tudo eu lutei para obedecer. E coisas que eu não fiz, que não está no Novo, foi porque eu não sabia que era pecado. E mesmo assim ainda luto ouvindo a voz de Jesus. Porque o que não é pecado, o que é pecado e não está na Bíblia, no Novo Testamento, aí Jesus ainda fala com a Quessinha. Porque Jesus é graça, Jesus é bondade e Jesus é misericórdia. Então você aprenda a viver como Jesus quer. Aprenda a renunciar aos seus pecados, os seus erros, as suas falhas e descer na presença do Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, me purifica, me santifica e me prepare para subir. E me ajuda a perdoar o meu próximo que eu feri. Me ajuda a perdoar os que eu feri. Me ajuda a não ferir. Porque quando nós ferimos é porque estamos feridos. E há muitos com espírito de feridas, com espírito de rejeição. E quem está com espírito de rejeição está com demônio. E rejeita os outros, aí fere os outros. Fere em palavras. Então arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aprendam a ser crentes para morar no céu. E bom Jesus em região. Se convertam e deixe o cão.